com Flecha. Eu sou o professor Alexandre Flecha e hoje nós vamos falar de um outro tema envolvendo o novo Código de Processo Civil. Um tema que está muito na moda e, por ser novidade, está dando muita dor de cabeça para alguns operadores do direito. Hoje nós vamos falar sobre as tutelas provisórias. O que significam as tutelas provisórias? O que significa esse termo tutelas provisórias? Nesse vídeo nós vamos explicar qual a ideia geral desse tema tutelas provisórias. Então, vem aqui no quadro comigo para a gente ter uma ideia geral no gráfico, no desenho. Esse tema, tutelas provisórias, ele pode ser dividido em dois subitens. Eu tenho tutelas provisórias de urgência e tutelas provisórias da evidência. Essa é a representação do tema tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Então, o que nós temos que entender no primeiro momento é quais são as diferenças entre as tutelas provisórias de urgência, quais são as diferenças entre as tutelas provisórias da evidência. Comecemos pela semelhança. Vamos começar pela semelhança, então. O que eu tenho de comum entre as tutelas de urgência e as tutelas da evidência é que todas elas, por serem provisórias, exigem uma confirmação. Como as tutelas são provisórias, elas exigem uma confirmação. Eu preciso de uma decisão definitiva ao final do processo que confirme ou que casse aquela tutela provisória. Essa é a semelhança que nós temos entre as tutelas provisórias de urgência e da evidência. Quais são, então, as diferenças entre essas tutelas provisórias? A diferença está nos requisitos. Para a tutela de urgência, eu tenho uma famosa dupla de requisitos. E para a tutela da evidência, eu tenho apenas um requisito. Qual é essa famosa dupla de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência? A gente conhece, são bem famosos. Para a concessão de tutela de urgência, eu preciso de probabilidade da existência do direito e risco de dano à efetividade do processo, ou risco ao próprio direito material discutido naquele processo. E para a tutela da evidência, o requisito único que eu tenho é o de probabilidade. Probabilidade. Mas a probabilidade aqui na tutela da evidência não é qualquer uma que você narra na sua petição para convencer o juiz. Na tutela da evidência, o requisito de probabilidade deve ser um daqueles previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015. Então, vejam aí na tela que as tutelas provisórias, aquelas que exigem uma decisão que as confirme ou que as casse ao final do processo, elas podem ser de urgência ou de evidência, cuja distinção está nos requisitos para concessão. Esses requisitos para concessão me levam a uma conclusão fundamental, que as tutelas de urgência são concedidas quando a parte não tem tempo. A tutela de urgência é concedida quando a parte não tem tempo de esperar o desenvolver do processo. A parte não tem tempo de esperar o final do processo. Me dá essa decisão agora, senão o meu direito pode perecer se eu tiver que esperar até o final do processo. Percebam, então, que quando eu quero uma tutela de urgência, o meu maior inimigo é o tempo. Me dá uma decisão agora. Essas tutelas de urgência aqui na tela, elas podem ser de duas espécies: antecipada e cautelar.
São as duas espécies de tutela de urgência, antecipada e cautelar. Sabe qual é a semelhança entre as tutelas antecipada e cautelar? Semelhança é que, em ambas, eu preciso de uma decisão agora, sob pena de perecimento do meu direito. Se essa é a semelhança, qual é a diferença entre as tutelas de urgência antecipadas e cautelares? A tutela antecipada, tutela de urgência antecipada, é uma tutela cujo conteúdo é satisfativo. O conteúdo é satisfativo. Enquanto a tutela de urgência cautelar tem um conteúdo protetivo, assecuratório, não satisfativo. O professor Fred Didier Júnior, ele tem uma explicação sobre esse tema que eu acho fantástica. E aqui eu peço licença para fazer uma reprodução do que o professor Fred Didier faz. Essa explicação é dele e eu peço licença para usar porque eu acho fantástica. Fred Didier diz o seguinte, que é muito ruim dizer que tutela de urgência é antecipada ou cautelar. Que o melhor seria dizer que a tutela de urgência é satisfativa ou cautelar. Satisfativa ou cautelar. Porque, na verdade, todas as tutelas de urgência são antecipadas quanto ao momento. Concorda que toda tutela de urgência é concedida antes do provimento final? Então, a tutela de urgência satisfativa ou cautelar, todas são antecipadas, porque concedidas antes do momento final. Essa é uma crítica feita pelo professor Fred, com a qual eu concordo inteiramente, mas, por ora, a gente consegue, utilizando a linguagem da lei, dizer que as tutelas de urgência são antecipadas quando forem satisfativas e cautelares, quando forem não satisfativas, assecuratórias, protetivas. Essa então é a diferença entre essas tutelas, o conteúdo. Para a gente resumir então esse vídeo e eu me despedir de vocês, olhem aqui para o quadro, vamos fazer um resumo do que foi dito até agora. As tutelas provisórias são aquelas que exigem confirmação ou cassação ao final. Essas tutelas provisórias exigem essa confirmação porque elas provisórias são concedidas com base em juízo de mera probabilidade. Requisitos para concessão. Esses requisitos para concessão me levam a uma conclusão fundamental, que as tutelas de urgência são concedidas quando a parte não tem tempo. A tutela de urgência é concedida quando a parte não tem tempo de esperar o desenvolver do processo. A parte não tem tempo de esperar o final do processo. Me dá essa decisão agora, senão o meu direito pode perecer se eu tiver que esperar até o final do processo. Percebam então que quando eu quero uma tutela de urgência, o meu maior inimigo é o tempo. Me dá uma decisão agora. Essas tutelas de urgência aqui na tela, elas podem ser de duas espécies. Antecipada e cautelar. São as duas espécies de tutela de urgência, antecipada e cautelar. Sabe qual é a semelhança entre as tutelas antecipada e cautelar? Semelhança é que, em ambas, eu preciso de uma decisão agora, sob pena de perecimento do meu direito. Se essa é a semelhança, qual é a diferença entre as tutelas de urgência antecipadas e cautelares? A tutela antecipada, tutela de urgência antecipada, é uma tutela cujo conteúdo é satisfativo. O conteúdo é satisfativo. Enquanto a tutela de urgência cautelar tem um conteúdo protetivo, assecuratório, não satisfativo. O professor Fred Didier Júnior, ele tem uma explicação sobre esse tema que eu acho fantástica. E aqui eu peço licença para fazer uma reprodução do que o professor Fred Didier faz. Essa explicação é dele e eu peço licença para usar porque eu acho fantástica. Fred Didier diz o seguinte, que é muito ruim dizer que tutela de urgência é antecipada ou cautelar. Que o melhor seria dizer que a tutela de urgência é
satisfativa ou cautelar. Satisfativa ou cautelar. Porque, na verdade, todas as tutelas de urgência são antecipadas quanto ao momento. Concorda que toda tutela de urgência é concedida antes do provimento final? Então, a tutela de urgência satisfativa ou cautelar, todas são antecipadas, porque concedidas antes do momento final. Essa é uma crítica feita pelo professor Fred, com a qual concordo inteiramente, mas, por ora, a gente consegue, utilizando a linguagem da lei, dizer que as tutelas de urgência são antecipadas quando forem satisfativas e cautelares quando forem não satisfativas, assecuratórias, protetivas. Essa então é a diferença entre essas tutelas, o conteúdo. Para a gente resumir então esse vídeo e eu me despedir de vocês, olhem aqui para o quadro, vamos fazer um resumo do que foi dito até agora. As tutelas provisórias são aquelas que exigem confirmação ou cassação ao final. Essas tutelas provisórias exigem essa confirmação porque elas provisórias são concedidas com base em juízo de mera probabilidade. Ou seja, essas tutelas provisórias são concedidas com base em cognição sumária, mero juízo de probabilidade. Para que essas tutelas provisórias se tornem definitivas, eu preciso de uma decisão na qual seja exercida uma cognição exauriente, com base em juízo de certeza. Essas tutelas provisórias, quando tiver risco de dano irreparável, difícil reparação ou ao resultado útil do processo, elas são chamadas tutelas de urgência. E quando eu tiver apenas a probabilidade da existência do direito, mas não tiver risco de dano irreparável, aí eu tenho uma tutela da evidência. Percebam que na tutela de urgência, o objetivo da concessão é assegurar que um direito não pereça em razão da demora. Na tutela da evidência, como ela é concedida independentemente de perículo e mora, o objetivo dela, o objetivo da tutela de evidência não é proteger o direito, porque ele pode perecer. Isso a urgência já faz. Na tutela da evidência, o meu objetivo é permitir ao autor que tem um direito provável, é permitir a esse autor usufruir do seu direito de imediato. Esse é o objetivo da tutela da evidência. Na tutela da urgência, o que eu quero não é usufruir agora do direito. O que eu quero é que a decisão seja agora, porque se for mais tarde, nem adianta mais, o meu direito já vai ter perecido. Ok? Essas então as diferenças entre a tutela urgência e tutela de evidência das tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Nós não entramos aqui no procedimento de cada uma delas, isso fica para um outro vídeo. Esse nosso vídeo era para esse objetivo, para mostrar a diferença entre cada uma das tutelas provisórias. Meu nome é Alexandre Flecha, eu espero vocês nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @Alexandre_Flecha. No Periscope eu também gravo vídeos periodicamente sobre o novo CPC, Alexandre Flecha também. E aqui na Editora Juspódio, eu sou autor do livro Novo Código de Processo Civil, temas inéditos, mudanças e supressões, já na segunda edição e atualizado com a Lei 13.256 de 2016, o famoso recall do novo CPC. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.